Eu estava no meio do meu discurso de promoção. Sim, eu ensaiei na frente do espelho do banheiro como uma adolescente apaixonada, quando a cafeteira da firma fez aquele chiado dramático e, puf, acabou o leite de novo. Terceira vez só naquela semana. Simbólico, né? Foram 6 anos mantendo aquele escritório de pé como se fosse um jogo eterno de Jenga, e eu ainda não conseguia fazer com que o pessoal de operações lembrasse de reabastecer os suprimentos da cozinha. Você constrói uma área inteira de parcerias do zero, fecha contratos de 8 dígitos, sim, 8 dígitos em reais, com uma fila de fornecedores que acham que CRM é magia negra. E mesmo assim, lá estava eu, esquentando leite de aveia no micro-ondas às 8h17 da manhã. Mas naquela manhã tinha algo diferente, uma ponta de esperança no ar. Meu blazer não estava apertando os ombros, o céu estava limpo e até o trânsito na Marginal fluía como se São Paulo tivesse em modo zen. Confirmei 3 vezes a reunião do conselho. A reunião onde seria anunciado um novo vice-presidente. O meu cargo de vice-presidente, aquele que tinham me prometido nos bastidores, com direito a piscadinha e juras de reconhecimento pelo meu trabalho incansável. Finalmente me tiraria daquele escritório no subsolo que ainda cheirava vagamente as meias suadas dos fundadores da startup. Verdade seja dita, aquilo mais parecia um vestiário de uma academia CrossFit de Moema. E o Cláudio Henrique? O Cláudio era para ser meu estagiário, um Golden Retriever de blazer direto da FGV, com os dentes tão brancos que refletiam as mensagens do Slack. Contratei o garoto como estagiário porque o diretor de tecnologia disse que ele tinha boa ótica. Isso é linguagem de startup. É bonitinho, deve se virar bem em reunião. Ele é jovem, fala alto e usa o LinkedIn como se fosse TikTok corporativo. Teve uma vez que ele encerrou uma apresentação com um GIF do Elon Musk piscando. A liderança delirou. Fui eu quem o ensinou onde os clientes escondem suas verdadeiras objeções, como decifrar os rituais obscuros do setor de compras, como escrever e-mails de acompanhamento que não parecessem digitados por uma IA surtada em plantão de madrugada. O Cláudio sorria muito, mas aquele rapaz não conseguia ler uma sala nem com o manual de instruções do Waze. Mesmo assim, fiz o que me pediram. Treinei o garoto, sorri no processo, observei ele levar o crédito pelas ideias que nasceram na minha cabeça. Sussurrava no ouvido dele segundos antes das reuniões. Dizem que trabalho duro compensa. O que não te contam é que geralmente compensa outra pessoa. Normalmente o cara que joga tênis com o sobrinho do diretor e responde e-mails com assinatura colorida. Aliás, já que 57% das pessoas que ouvem histórias como essa ainda não são assinantes, você aí, igual Cláudio, rondando as ligações com os meus clientes, pode clicar no botão de inscrição. Sério, ajuda mais do que parece. E se puder deixar um like também, a equipe aqui comemora em voz alta. Ok, voltando. Meu Google Agenda parecia um mapa de um reator nuclear. Cada reunião, cada entrega, marcada com uma cor diferente numa lógica mais precisa do que planilha de contador. Revisões jurídicas em laranja, integração de cliente em azul petróleo. Quintas-feiras com o vice-presidente em cinza corporativo agressivo. Mas tinha um bloquinho, escondido discretamente às 18h45, em quartas alternadas, marcado em vermelho. Sangue. Título: Revisão de transferência da MEI pessoal privada, sem convidados. Porque enquanto eles deixavam Cláudio tropeçar nas propostas dos clientes e roubar uma citação do Gartner de uma vez dos meus materiais, eu estava me preparando para algo que ninguém previu. Não porque eu fosse dissimulada, embora um pouco fosse, mas porque ninguém olhava de verdade. Você se surpreende com o quão invisível pode se tornar depois de 20 anos sendo confiável. Meu nome nunca foi assunto no Slack. Ninguém batia palminha nas reuniões gerais pelas minhas vitórias. Mas estava lá, em quase todos os contratos importantes. Contratos legados, assinados antes mesmo do Cláudio ter crachá. Você não esquece onde estão enterrados os corpos, ou melhor, a receita, quando foi você que encavou cada túmulo naquele cemitério corporativo. Então sim, naquela manhã eu estava nervosa, mas orgulhosa.
Não desesperada, não faminta, como Cláudio que confundia carisma com competência. Eu tinha algo que ele jamais tocaria, e ele não fazia ideia de que eu já estava mexendo as peças do tabuleiro. Aí veio a famigerada sincronia rápida, como disse o vice-presidente. Essas 3 palavras são minas terrestres corporativas. Porque veja bem, você nunca ganha uma festa surpresa ou participação acionária numa sincronia rápida. O que você ganha é um pé na bunda, mudanças de equipe e, com sorte, um elogio genérico sobre espírito de equipe antes de puxarem a escada. Eram 10h03 quando entrei naquela caixa de vidro que chamavam de cabine de foco, com menos privacidade que banheiro de rodoviária. O vice já estava lá, café na mão, com aquela cara de falsa preocupação profissional, tipo ator da Globo em cena de novela corporativa. Sobrancelha arqueada, lábios contraídos, expressão de quem vai provocar o terremoto e já sabe disso. Ele nem enrolou. Disse que a decisão já tinha sido tomada pelo comitê, aquele grupo misterioso que nunca aparece em reunião, mas sempre decide quem sobe ou desce. Decidimos ficar com o Cláudio. Olhei para ele por um instante, sem choque, só paralisada. Ele seguiu falando como se fosse podcast e eu fosse o ouvinte cativo. Sentimos que ele traz uma energia renovada para o time, está mais aberto, fala a linguagem. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Energia renovada é igual a jovem, mais aberto igual a vendável. Fala a linguagem é igual a tuita gírias e marca a empresa. Enquanto isso, eu era quem lidava com os leões do setor de compras, quem mantinha a engrenagem girando. E o Cláudio ainda achava que taxa de rotatividade tinha a ver com lactose. Não falei nada, só assenti. Devagar. Minhas orelhas queimando de vergonha como se fossem fogão de acampamento. Me perguntei se alguém do outro lado da cabine ouvia o som do meu ego sendo esmagado. 20 anos de esforço sendo engolidos por um rapaz sorridente com um colete da Patagônia. E aí veio a cereja do domingo. Cláudia apareceu na porta de vidro, bateu no vidro, enfiou a cabeça com o entusiasmo de um labrador no cio. Ei, você viu? Uau! Não teria conseguido sem você. Virei para a vice-presidente, rindo. Ele continuou. Ela tem sido tipo minha mestre Jedi desde o começo. Falando sério, vou precisar da sua ajuda para me atualizar nas coisas importantes. Amanhã podemos sentar? Sabe como é alinhar os pipelines legados e tal? Pipelines legados. Mal sabia ele que o meu legado era a única razão pela qual ele tinha um pipeline. Já tinha resolvido tanto pepino que merecia periculosidade. Uma vez ele mandou um JPG no lugar do PDF da proposta. Fiquei 2 horas fingindo que aquilo era uma técnica de engajamento criativa, mas sorri. Serena, calma, gélida como gelo sobre hematoma. Claro, Cláudio, vai ser um prazer. E naquele momento eu não senti humilhação, nem raiva. Eu estava ativado. Aplicava-se apenas a empregos ativos. Nada sobre projetos paralelos em fase de pré-preparo e absolutamente nada sobre clientes cujos contratos ainda levavam o meu nome na assinatura. Abri meu cofre de arquivos, aquele que divide espaço com caixas de sapato e sacola de mercado dobrada, e comecei a vasculhar. Com calma e estratégia, fui substituindo as versões antigas das propostas por outras mais enxutas, com um visual mais limpo e menos nomes espalhafatosos. Se alguém percebeu que minhas iniciais sumiram dos rodapés, ficou pianinho. Alterei as permissões de acesso nos decks mais velhos para somente visualização e fui, aos poucos, me retirando como dona das pastas compartilhadas. Deixei o Caio, aquele Golden Retriever de terno, lembra? Tentar replicar o conteúdo. Resultado, um PowerPoint em branco e um coração partido. Aí comecei o movimento. Nada de grand finale, só empurrões sutis. Papos despretensiosos com antigos gerentes de compras e diretores de operações que eu sabia que tinham hérnia de disco e filhas adolescentes que falam cringe com propriedade. Oiê! Só passando para saber se tá tudo certo do nosso lado. Qualquer coisa, esse é meu número pessoal. Sem assinatura,
sem até logo, sem e-mail automático com o enviado do meu iPhone. Só meu nome, na humildade. Alguns responderam na hora, aliviados. Ainda bem que você chamou, nem queria incomodar pelos canais oficiais. Outro já foi direto. Você tá se tornando independente, né? Respondi só com um emoji sorrindo e um ainda não, mas fica de olho. Foi aí que o jogo virou. Estava zapeando os arquivos antigos do sistema da Dacus, nossa versão paulista daquelas startups de nome inventado, e achei algo que me fez parar. Meu nome. Várias vezes, repetido. Eu ainda era responsável legal pelos nossos 10 maiores contratos. Acredite se quiser, ninguém se deu ao trabalho de atualizar as assinaturas desde minha última promoção. Traduzindo, legalmente, os maiores clientes ainda estavam amarrados a mim. Olhei para o painel da geladeira Smart do meu AP na Vila Mariana, que começou a zunir mais alto que trio elétrico. Tiraram de mim a vaga de garagem, o bônus, a promoção, a dignidade, mas esqueceram da fundação. E quem assenta a laje sabe onde a trinca começa. Ver o Caio tentando tocar a carteira de clientes era tipo assistir alguém tentando descascar jaca com colher de chá. Ele até tinha o figurino, terno slim, dentes brancos de comercial de pasta e os carimbos do LinkedIn, mas zero feeling. Chegava atrasado nas reuniões, usava palavras tipo sinergia como se fossem tempero de miojo, e não percebia quando o cliente dava aquele aí tem coisa. Eu tinha que me morder para não jogar uma boia salva-vidas toda vez que ele começava a se afogar no próprio Techniquez. Mas segurei. Na frente de todos, fingia ser o soldado fiel. Jogava uma explicação aqui, um resuminho ali, dava aquela ajeitada no que ele falava como se fosse só uma pausa dramática. Nos bastidores, preparação total. Comecei a redirecionar clientes selecionados para parcerias com empresas menores, que, na real, eram minhas mesmo. Tudo passando pela minha ME Serviços Estratégicos Soluções Limitada, com nome genérico, site de uma página e domínio comprado por R$ 57,00. Para os clientes, parecia expansão. Para a empresa, nada. Para mim, o som da liberdade. Teve uma vez que o Caio falou para um cliente antigo que nossa abordagem de integração de dados era meio datada, mas ainda ok para o clima de conformidade. Clima de conformidade? 2 dias resolvendo o estrago. Quando o cliente pediu um plano B, eu já estava com a resposta pronta. Estamos colaborando com uma empresa menor, mais ágil nos dados. Ele assentiu. Confio no seu julgamento. E pimba! Mais uma peça de xadrez em movimento. Outro cliente, um banco grande, chato, do tipo que reclama até do papel do café, perguntou por que o Caio continuava chamando eles de escaláveis. Eu suavizei. Estamos testando uma nova abordagem com uma consultoria especializada. Mandaram trazer o material? Mandei. Era meu. A reunião de sexta foi tipo novela das 8. O Caio tropeçou numa proposta que eu escrevi do começo ao fim, errou o nome do produto 2 vezes e ainda assim foi aplaudido. O presidente, o senhor Márcio, me deu uma piscadinha como se dissesse: "Hein, tá vendo? Estratégia." Tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, mas só sorri, tão forçado que meu queixo até estalou. Naquela noite, abri uma nova conta PJ num banco digital. Depois, entrei no sistema de pagamentos e transferi o primeiro adiantamento do cliente. 5 dígitos limpinhos, em reais mesmo. Era só o começo. Enquanto o Caio postava selfies em evento de networking no rooftop da Faria Lima, eu estava montando meu próprio castelo. Começou com um café da manhã em um lugar que não aceitava cartão corporativo. Coincidência? Claro que não. A cliente, vamos chamá-la de Amanda, era parceira de anos. Conta grande, nível nacional, daquelas com logo que vira banner de site. Nada de reunião na empresa, nada de sala de conferência. Nos encontramos num café escondido em Pinheiros, longe do radar corporativo. Levei os contratos numa pasta lisa, sem logo. Minha assinatura já estava lá, bem bonita. Faltava só dela. Ela mordeu o croissant, leu por alto
e soltou: "Demorou, viu? Já devia ter feito isso faz tempo." E assim, a maior conta virou minha, não da empresa. Tecnicamente, o negócio foi indicado por um consultor de compras que eu inventei. Um cara com Gmail, perfil no LinkedIn criado fazia 3 meses e currículo estilo nômade digital. Profissionalismo, né, Brasil? Eles nunca me rastrearam, nem sequer tentaram. 2 dias depois, recebi uma notificação estranha de um dos nossos clientes mais antigos. Um diretor financeiro educado, daqueles que usam mocassim sem meia. O Cláudio disse que eles estavam reavaliando o alinhamento com os fornecedores, que é basicamente o jeitinho corporativo de dizer: estamos pulando fora e você que lute para entender por quê. Encaminhei a mensagem para o Gilmar. Ele respondeu só com aquele emoji de polegar para cima, passivo-agressivo com brilho executivo. Mais tarde, vi o Cibelão rondando a copa do escritório como um gato sem caixa de areia, cara de quem mordeu e não gostou. O celular colado na mão como se estivesse esperando uma desculpa. Na reunião estratégica seguinte, falou mais rápido que radianista de AM, embolou os números do relatório trimestral e soltou uma piada sobre hibernação de ofertas sazonais, que fez o silêncio da sala gritar. Aí veio a bomba. Recebi uma notificação do Slack enquanto organizava mais uma apresentação. O Gilmar apagou uma mensagem. Claro que fui fuçar a trinha de auditoria. E não me pergunte como, mas eu ainda tinha acesso de administrador desde uma migração de sistema que, por pura preguiça, ninguém removeu. Brasil, né? A mensagem excluída? Ainda preciso copiar ela para isso? Enviada para o vice-presidente, sobre propostas de clientes. Sobre mim. Tirei print com data, hora e a cereja do bolo. A cara de pau. O Gilmar achava que eu era figurante na novela dele, que já tinha saído de cena depois que ele pegou a coroa. Mas mal sabia ele. Eu estava no script, no bastidor, no cenário. Em cada contrato, nos grupos secretos, nas cláusulas que amarravam os clientes a mim e não à empresa. Eu era tipo o cupim, comendo por dentro, sem ninguém perceber. Quando ele começou a sentir o silêncio, e-mails que não voltavam, reuniões que viravam miragem, ele não entendeu. Porque o Gilmar só enxerga o holofote, nunca olhou para os bastidores. Eu era o andaime e comecei a soltar os parafusos. Aí veio a tal reunião geral. Assunto: liderança, evolução e vitórias emocionantes. Só faltou perfuminho de amostra grátis no convite. Sabia o que isso significava. Ou vinha demissão, ou tapinha nas costas e merecido. Deu a segunda opção. Gilmar, radiante no Zoom, parecia participante de game show que acertou o preço do sabão em pó, soltou um: quero agradecer a todos que acreditaram em mim, especialmente a quem me moldou. Olhou para o meu quadradinho na chamada como se eu fosse troféu de funcionário do mês, só que sem a plaquinha. O pessoal explodiu em emojis, aplausos e bem merecido em caps lock. Silenciei a reunião, tomei meu café e abri um novo e-mail. Assunto: transição profissional. Meu pedido de demissão foi uma obra-prima do corporativez insosso, tipo receita de bolo de caixinha. Depois de 6 anos maravilhosos, decidi que é hora de virar a página. Sou grato por tudo que aprendi aqui. Meu último dia será em 2 semanas. Farei de tudo para garantir uma transição suave. Desejo sucesso a toda a equipe. Cliquei em enviar e fui assistir a sangria começar. Na segunda-feira, Gilmar herdou oficialmente minhas contas. Na terça, percebeu que ninguém mais respondia. E-mails, silêncio, convites de reunião, ignorados, tentativas de contato, recebidas com respostas automáticas estilo estarei fora do escritório por tempo indeterminado, e ainda indicavam um tal e-mail, new@nurturecompany. Gilmar me encurralou perto da copiadora. Oh, pergunta estranha, você ouviu algo daquele cliente importante? Acho que perdi uma mensagem. Sorri com cara de paisagem, fingindo que não sabia que o orçamento do 2º trimestre já tinha sido transferido direto para minha conta da LLC na semana passada. Não, deve ser só um trimestre agitado, né?
Ele balançou a cabeça, desconfiado. Tá meio quieto demais. Ah, Gilmar, meu eterno estagiário de verão. Ele não sabia que eu tinha criado filtros no Gmail que redirecionavam qualquer mensagem com meu nome, códigos de projeto ou frases como renovação de contrato para bem longe da caixa de entrada compartilhada. Essas mensagens nunca chegaram até ele. Eu ainda tinha acesso porque ninguém desativou minhas permissões de administrador. Por quê? Porque estavam ocupados demais batendo palmas para o Gilmar. E porque para eles eu era só certinha demais para ser perigosa, pobres ingênuos. Gilmar passou o resto da semana caçando fantasmas. Clientes sumidos, reuniões que evaporavam, caixas de entrada sem sinal de vida. Deram o título a ele. Eu fiquei com o império, sem levantar a voz nenhuma vez. A energia no escritório virou leite talhado. Começou sutil, depois azedou de vez. O Slack ficou mudo, o ranking de vendas parou, cancelaram o almoço mensal e o Happy Learning. Ninguém nem fingiu estar triste. O moral não caiu, sumiu, como se alguém tivesse puxado o plugue à meia-noite. E os números? Os números! Uma semana depois da minha saída, as projeções do segundo trimestre foram discretamente revisadas. Nada de reunião, nada de transparência. Só um novo slide numa apresentação de sexta-feira com metas mais baixas e uma margem de erro que parecia jogo do Corinthians fora de casa. Imagina o desespero! O vice-presidente aparecia cada vez mais pálido. O RH mandou e-mail cheio de energia sobre abraçar a resiliência. Gilmar parou de postar frases motivacionais no LinkedIn e começou a repetir a mesma camisa na semana. A crise bateu. Enquanto isso, eu, sumida. Nenhum anúncio, nenhuma coletiva. Meu LinkedIn ainda dizia diretora de parcerias da África do Sul, como se eu tivesse congelado no tempo. Nada de webinar, nada de alarde. Só o silêncio. Nem respondi os ex-colegas curiosos no privado. Deixei no vácuo. Mais limpo assim. Mas Gilmar, coitado, não aguentou. Começou a farejar, feito cachorro que perdeu o brinquedo barulhento. Dizem que perguntou para um representante júnior se eu tinha, sem querer, anotado algum contato de cliente. Esse mesmo júnior me encaminhou a mensagem com a legenda: KKK, ele tá surtando. Eu nunca fui barulhenta, nem imprudente. Não precisava imprimir planilha escondido ou mandar arquivo para Gmail pessoal, porque tudo que eu construí, eu memorizei. Os clientes sabiam o nome dos meus sobrinhos, qual vinho trazer se eu visitasse, até a data do rodízio do meu carro. E isso, meu caro, não tem backup nem drive que salve. O Cláudio tentou fuçar o CRM atrás de algum padrão. Mandou puxar uns logs esperando encontrar uma prova irrefutável, tipo o CSI correlativo. Mas o que ele achou foram fantasmas. Vários contatos valiosos estavam marcados como inativos, sem data, sem justificativa. Simplesmente evaporaram. Culparam uma falha na importação, mas o Cláudio sabia que não era isso. Ele sabia que o pipeline estava apodrecendo por dentro, que o nome dele não segurava a bronca sem o meu por trás. Só que ele não tinha como provar. E eu, finalmente, estava livre. Livre do barulho, dos sorrisos falsos, dos check-ins inspiracionais e das reuniões que mais pareciam gravação de podcast ruim. A ligação veio numa quarta-feira à tarde. Dessas em que seu filho faz piada porque você ainda acredita em rotina. Número bloqueado. Quase não atendi, mas atendi. Oi, é a Mel, disse uma voz trêmula. Era Melanie, uma das analistas de operações júnior que eu sempre incluía nas reuniões estratégicas só para garantir que tivesse uma voz feminina ali no meio da testosterona e dos termos em inglês. Eles estão surtando, ela sussurrou. Tô
Total pânico. Trancaram os chefes numa sala com Cláudio. Tão relendo seu e-mail de saída como se fosse filme do Zapruder. Juram que você sabotou o pipeline. Deixei o silêncio no ar. Você sabotou? Ela perguntou, meio rindo. Sorri. Sorri de verdade, pela primeira vez em semanas. Não sabotei nada, eu disse. Só reorganizei a bagunça. À noite, meu celular vibrou de novo. Número desconhecido, sem prévia da mensagem. Só um nome. CEO. Não atendi. Ele mandou só uma mensagem. Por que você pediu demissão tão de repente? Sem tudo bem? Sem espero que esteja bem? Só isso. Deixei o texto marinando por uns minutos. Eu podia ter respondido com um parágrafo polido, dizendo algo sobre crescimento pessoal ou novos desafios, mas não, não naquele dia. Digitei 3 palavras. Verifique o pipeline. Desliguei o celular e me servi de uma taça de vinho, um daqueles caros que a Eiva mandou na cesta de presentes, direto para o meu endereço residencial. Quando as reuniões da sede recomeçaram no dia seguinte, o pânico já estava fervendo. Alguém finalmente checou o pipeline. Todos os negócios grandes do segundo trimestre estavam cancelados, em reavaliação, pausados indefinidamente ou simplesmente sumidos do CRM. Um dos leads agora estava vinculado a uma nova fornecedora registrada apenas 4 semanas antes. Outro, marcado como perdido para concorrente, redirecionava para um e-mail do meu novo responsável de operações. O mesmo que eles chutaram 6 meses atrás por corte de orçamento. O setor de relações com investidores soou o alarme. O financeiro mandou um relatório com a etiqueta confidencial e urgente. As projeções não estavam só ruins, parecia um queijo suíço, cheio de buracos e sem substância. O Cláudio calado. O presidente começou a chamar tudo de anomalia, e o CEO só encarava os números como quem leva um chifre do Excel. Mas número não mente, só segue quem segura a caneta. O memorândum não devia ter vazado, mas empresas grandes são como panela de pressão sem válvula. Quando esquenta demais, espirra cá todo lado. Uma publicação anônima pipocou num fórum do setor. Vaga o bastante para não dar processo, específico o bastante para botar fogo no parquinho. 3 clientes importantes trocam de lado para escritório boutique recém-fundado. Fontes dizem que os executivos nem viram chegar. Em poucas horas, prints estavam circulando como figurinha rara no grupo da firma. Alguém achou os clientes. Outro encontrou um nome da nova empresa, moderno, elegante e misterioso o bastante para parecer inofensivo. Uma LLC registrada 4 meses antes no Brasil mesmo. No estilo quem sabe, sabe. Site novo, marca nova, tudo impecável. Aí, encontraram a página da equipe. E lá estava eu, sem esconderijo, sem sorriso falso, ao lado de 2 pessoas que eles jamais valorizaram. Uma analista genial que demitiram no inverno passado e uma gerente de sucesso do cliente que foi ignorada após voltar da licença maternidade. Minha vingança não foi barulhenta, foi cirúrgica. Cláudio foi o primeiro a sair, não demiti-lo, realocado discretamente para uma função de suporte estratégico, como quem é removido do grupo do churrasco sem aviso. O nome dele sumiu do organograma como comentário apagado no Word. O presidente? Aposentadoria antecipada, com aquele pacotão cheio de cláusulas e gosto de papelão. No 3º trimestre, a avaliação da empresa desceu. Não foi colapso, foi vazamento, tipo o encanamento antigo.
lento, silencioso e fedido. Os clientes não renovaram, os novos nem chegaram. O mercado rapidamente entendeu. A galinha dos ovos de ouro deles tinha batido asas e voado de jatinho. E eu, assistindo tudo da varanda de um apartamento com vista para o mar, com um piso de cerâmica tão frio que parecia justiça sobre os pés. A brisa vinha salgada e limpa, apagando o cheiro de ar-condicionado e de ego inflado de sala de reunião. Me servi de um café, torrado etíope, preto como a alma do departamento financeiro, sem leite, sem firula. A caneca era preta fosca, com um logotipo gravado em relevo, o meu. Nada de fonte de startup ou slogan ridículo, apenas linhas limpas, um nome que eles nunca notaram, até verem nos relatórios de perda. Fiquei parada vendo o reflexo da luz na água como uma planilha que finalmente fecha sem erro. Sem e-mail, sem ligação, sem culpa. Alguns pipelines quebram. O meu só tomou outro rumo. O mais impressionante foi a calma, a estratégia de formiga com cérebro de tubarão. Sem gritaria, sem drama, só execução. Poder de verdade não grita, ele redireciona o futuro com um sorriso leve e uma boa conexão de internet. Vocês são as verdadeiras estrelas dessa selva corporativa. Quantas vezes o real valor de alguém passa despercebido por trás de sorrisos treinados e cargos estampados no LinkedIn? A história nos mostra como as engrenagens mais valiosas nem sempre brilham sobre os holofotes. A verdadeira competência muitas vezes está naqueles que constroem no silêncio, que acumulam conhecimento, criam pontes e mantêm estruturas inteiras sem reconhecimento. E quando a paciência se esgota, não há grito, há estratégia. A vingança não vem com escândalo, mas com planejamento, com rede de contato sólida e a inteligência emocional de quem conhece o jogo e sabe virar a mesa sem derrubar nenhuma taça. O poder real, esse se move com elegância. Essa história ensina que reconhecimento nem sempre vem de quem você espera e que o jogo corporativo é cruel com quem joga limpo sem proteger seus próprios passos. Ser competente é importante, mas construir uma rede, conhecer os bastidores e pensar estrategicamente é o que te dá liberdade. O erro da empresa foi confundir brilho com valor, e o acerto da protagonista foi nunca parar de planejar, mesmo sendo ignorada. Sua lição final? Quem constrói com consistência pode reconstruir onde quiser. E quem subestima o funcionário invisível pode descobrir tarde demais que foi ele quem montou todo o castelo. E o melhor, ele levou a chave. Agora me diz, em qual momento você percebeu que ela já estava 10 passos à frente de todo mundo? Se você estivesse no lugar da narradora, teria feito o mesmo ou ido ainda mais longe? Se você curtiu essa reviravolta silenciosa digna de CEO ninja, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, a gente entrega histórias com estratégia e sem precisar marcar ninguém no Slack. Obrigada por assistir!